o misticismo, confissão positiva, lei da atração, maldição hereditária e objetos sobrenaturais. E você revê algumas igrejas que vendem sal iluminado, rosas, que vai te levar ao casamento, fazem fogueira, queimam objetos, dá uma água purificada, uma água santa, vende um lenço, e aí começa a fazer espiritualizações e colocar como se elementos pudessem curar e não o próprio Deus que cura. E aí começa a tornar a igreja e tornar elementos materiais em elementos místicos, quando são apenas materiais. E misticismo não é algo errado. Misticismo está associado ao mistério e ao sobrenatural. Mas quando você tenta espiritualizar ou tornar em algo místico algo que não é, você está cometendo um erro. E também não só isso, mas existe um misticismo popular, que são experiências espirituais que não estão na Bíblia e que as pessoas elas querem seguir. Esse misticismo está errado. E é esse misticismo que as igrejas neopentecostais tentam trazer. É um Jesus que realiza milagres, objetos não têm poder, isso é uma coisa muito clara. E o poder não está no objeto, e sim em Jesus. Isso não tem base bíblica. Embora o negócio do lenço seja baseado em Pedro, é uma experiência única e é uma experiência que não deve ser repetida e não foi repetida ao longo da história. Então foi um momento específico ali que Deus ele queria ensinar algo pra gente que eu não vou especificar aqui. E o óleo da unção, por exemplo, era um elemento comum do costume judaico que foi levado para a igreja primitiva. Mas não era o óleo da unção que curava. O óleo da unção representava apenas o Espírito Santo. Era o Espírito Santo e o próprio Cristo que curava a pessoa. Então, quando a pessoa ungia outra com óleo, ela não dizia que era o óleo que estava curando, e sim Deus. Então, não é isso que essas igrejas fazem. Essas igrejas dizem que é o óleo e que é o elemento que está curando a pessoa. Isso torna o mercado da fé. Assim, começa a vender elementos gerais que não são bíblicos com promessa de que aquilo vai curar a pessoa. É a chamada superstição gospel. É um sincretismo e misticismo religioso. Então isso é visto em outras religiões e trazem para cá como se fosse algo comum e algo que devesse ser seguido. Então a gente tem, por exemplo, pulseiras, que às vezes é baseado no Senhor do Bonfim, uma rosa que é baseado em Iemanjá. Não que, com todo respeito a Iemanjá, as pessoas que seguem essa religião, mas isso não é comum à religião cristã. Você trazer isso como uma base de fé cristã, dizer que isso é cristão, esse é o problema. Não está em si no Atom, embora eu discorde do Atom pelas minhas bases lógicas de aceitar o cristianismo como uma verdadeira fé, mas trazer isso para o cristianismo é tornar um sincretismo e trazer elementos que não são da fé cristã para a fé cristã. E aí você começa a fazer 7 dias, campanha de casamento, um monte de coisa que não tem na Bíblia. Você começa a trazer, por exemplo, esses elementos aí de Israel, que são elementos que estavam em Israel e que a igreja primitiva não utilizava mais, e começa a tentar trazer esses elementos como se fosse algo comum aos cultos nossos. Os judaizantes queriam fazer isso, trazer elementos judaicos para a fé cristã, quando são duas coisas diferentes, conforme vimos na história. Então, os objetos do Antigo Testamento não fazem sentido para cristãos hoje. A Arca da Aliança e o candelabro não fazem mais sentido. É uma coisa que Cristo cumpriu e que nós não precisamos seguir mais. E uma outra coisa é os demônios em objetos ou em locais. Demônios não ficam em objetos. Demônios eles vagam por aí, ficam ao derredor ou eles ficam dentro de pessoas. Em nenhum momento na Bíblia vai dizer que demônios estão em objetos ou locais. É isso que eles defendem. Então, a gente não precisa dizer que porque a gente tem um elemento ali, que veio de um determinado local, que ele está totalmente com um demônio ali dentro. Porque o demônio não fica ali. Se está na nossa casa, a gente orar, está livre de qualquer mal. E aí Lucas 11:24 diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando diz, tornarei para a minha casa onde eu saí. Então ele anda por lugares e também entra em pessoas.